Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar como a gente conseguiu nosso primeiro emprego em apenas um mês. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como a gente conseguiu, como foi toda a nossa jornada para conseguir o nosso emprego aqui no Canadá. A gente veio no meio do ano de 2019 e para quem não sabe, você só pode começar a trabalhar quando a pessoa que tá vindo com visto de estudo. Eu tô falando isso pro nosso caso, que veio uma pessoa estudando e a outra trabalhando. Os dois só podem trabalhar quando a pessoa que veio estudando começa as aulas. A gente já sabia disso. As minhas aulas começavam dia 3 de setembro, então a gente decidiu vir um mês antes, a gente veio no final de julho, ficamos agosto aqui, exatamente pra gente poder se instalar. A gente já veio com um apartamento alugado, então, mas a gente precisava ainda mobiliar o apartamento inteiro, a gente não tinha nada, se instalar, conhecer a região e também procurar emprego. Então foi ótimo esse um mês pra gente. Meu marido conseguiu emprego, ele na verdade usava o site do Indeed. Muita gente aqui conhece, muita gente usa esse site, é um site de emprego, você procura lá sobre o emprego que você quer, dependendo da área. Ele tem experiência no Brasil, ele trabalhava numa indústria de serraria, é uma indústria que trabalha com madeira, de móveis de madeiras, então ele sempre teve experiência nessa área de móveis e tudo, então ele procurou emprego, algo que fosse nessa área. Ele saiu aplicando à torta e à direita, gente, foram assim, mais de 100 aplicações, até para a Amazon ele aplicou para trabalhar aqui em Vancouver, na verdade não em Vancouver mesmo, mas lá em Swansea tem um armazém da Amazon e eles estão sempre contratando gente para lá. Ele chegou até ir na entrevista e tudo. A gente estava assim aceitando o que viesse, né? Não tinha choro nem vela, era o que aparecesse a gente ia pagar. Mas por sorte ele foi chamado para uma entrevista numa loja bem conceituada aqui, móveis, e ele foi para a entrevista, participou, eles fizeram meio que uns testes perguntando se você mostravam as ferramentas, perguntavam se você sabia usar, qual era o nome. Ele não sabia o nome de grande parte, porque ele não tinha esse vocabulário em inglês, mas ele sabia como manusear, então ele mostrou e tudo. E ele foi contratado, o que foi ótimo pra gente. Ele foi contratado ganhando 18 a hora. Na época o mínimo era 14, então assim, pra gente foi assim uma bênção, porque a gente jamais ia imaginar que a gente ia conseguir um emprego ganhando algo que não fosse no mínimo, já que a gente não tinha nenhuma experiência aqui. Ele foi contratado na posição de installer. Ele geralmente trabalhava para cantos comerciais e não residenciais, então ele trabalhou para muitas empresas grandes aqui, como a Amazon, como a Microsoft, como a EA Games. Ele sempre estava nesses cantos e ele pôde conhecer bem Vancouver nisso, porque ele sempre estava rotacionando e eles instalavam, geralmente eram móveis de escritórios que essa empresa vendia, então eles instalavam os móveis de escritório, instalavam as seções, repartições das empresas e tudo. Ele ficou lá por um bom tempo. E eu também consegui um emprego. A gente, em um mês, né, nesse mês de agosto, a gente já estava contratado já para começar em setembro. Mas o meu já foi por uma indicação. A gente estava indo na igreja que eu vinha quando eu fiz intercâmbio, e aí eu conhecia a população brasileira lá, né? E num desses cultos de brasileiros, tinha uma brasileira que trabalhava lá na igreja e falava, vai abrir uma vaga part-time, que quem tá estudando só pode trabalhar part-time, pra quem não sabe, só pode trabalhar meio período. Então eu só posso trabalhar 20 horas e o meu marido pode trabalhar quantas horas ele quer. E aí abriu uma vaga part-time e a gente tinha conhecido já uma brasileira, falou, tem uma menina que eu acabei de conhecer, que ela acabou de chegar e eu acho que ela vai querer. E ela veio, me chamou na hora, me apresentou. E aí, você tá afim? Eu tô demais. Era pra trabalhar na cafeteria da igreja e, como eu falei, a gente tava aceitando tudo. No outro final de semana eu já fui fazer um treinamento, ela já me apresentou tudo. Já fui contratada, mas antes disso, eu também tava aplicando emprego pra todo canto e eu tinha sido contratada também, gente, numa empresa que quem mora aqui sabe. Sabe quando você vai pra downtown ali? Sempre tem alguém pedindo para você doar para caridade. É uma empresa que angaria fundos para caridade. Ela angaria fundo para Cruz Vermelha,
são várias instituições. E eu seria aquela pessoa que fica lá em downtown com um papelzinho pedindo pra pessoa, né, ajudar e tal. Só que, gente, é um emprego muito ruim. Porque você tem que estar em pé o dia todo em downtown, abordando pessoas diferentes e tudo. E aqui tem as 4 estações, então assim, no inverno é muito ruim. E fora isso, não é só em downtown, eles também te mandam pras casas. Então, você sai andando assim na rua, batendo de casa em casa. Porém, pagava bem. Eles pagavam 18 também. E eu aceitei por isso. Porque, eu vou ter que engolir, eu pago 18. Já tava certo com esse emprego. Feliz não tava, mas era o que tinha me surgido e eu ia fazer o que fosse necessário. Só que apareceu essa oportunidade de trabalhar no café. Conversei com eles, eu falei, eu fui contratada para outro emprego, eu tô recebendo 18 e eles conseguiram chegar perto daquela oferta que eu tinha, então eu fui contratada recebendo 17,50 se eu não me engano, e depois esse valor ia ser reajustado. E foi maravilhoso, mais ainda porque o meu título do emprego era Assistant Manager. Eu era assistente de gerente, porque era só eu e a minha gerente. E quando ela tava, eu não tava, e quando ela não tava, eu tava. Então eu não era só uma barista, alguma coisa assim. Eu abria o café, eu fechava, eu batia o caixa, eu que ficava com as sales, eu que ficava com receber produtos, eu que ficava com guardar tudo. Então assim, aqui não existe desvio de função, gente, totalmente diferente do Brasil. Então eu fazia tudo, até eu fazia o café, eu servia, eu recebia a encomenda, eu anotava tudo que precisava, eu batia o caixa no final do dia, eu guardava, eu fechava o caixa, eu abria, eu limpava, fazia tudo. Então eu dei essa sorte também de estar com esse título que é no NOC. Pra quem não sabe, esse título é um emprego que está dentro do NOC, que é bem importante pra quem tá tentando imigrar aqui. Porém, como eu era estudante e estava trabalhando part-time, esse título e esse emprego nada influenciava na nossa imigração. Quem não sabe, quem trabalha durante esse período que a gente está na escola não conta para imigração. Horrível, mas são as regras do jogo. Mas pra mim foi ótimo. Fiquei lá por 8 meses e aí veio o Covid. Fui demitida. Gente, foi horrível. Nossa, foi horrível porque foi bem no começo do Covid. Aqui no Canadá chegou primeiro do que no Brasil, né? A primeira coisa que eles fecharam foi exatamente isso, foram as igrejas, porque era um canto que se reunia muita gente, né? Então foi o primeiro canto a fechar, e aí eu fui demitida e como eu só tinha 8 meses, eu não sabia se eu tinha o tempo necessário pra aplicar pro seguro-desemprego, não tava meio na dúvida. Então assim, foi um tempo de grandes incertezas pra gente, pra todo mundo, né? Não só pra gente, mas pro Brasil, pro mundo inteiro. Foi um momento de grande incerteza. Pra mim pesou um pouco mais por ser imigrante e não saber, né, se a gente ia conseguir se manter e tudo. Graças a Deus, o meu marido não foi demitido em nenhum momento. Ele foi considerado como essential worker, então ele continuou trabalhando, porém ele teve sim as horas reduzidas. Ele não estava trabalhando como ele trabalhava antes. Um lado bom desse emprego dele era que ele podia fazer overtime, então ele sempre estava fazendo overtime. Então a gente sempre tinha um dinheirinho a mais, que foi ótimo pra gente, porque a gente conseguiu juntar um dinheiro suficiente. Do nada também teve as horas reduzidas, teve semana que ele trabalhava 20 horas semanais, então assim, foi um momento bem assustador pra gente, mas no final tudo deu certo. O governo daqui lançou vários projetos, seguro-desemprego, porque teve, né, uma demissão em massa. Graças a Deus eu tinha as horas necessárias, eu também nem precisei, eu consegui aplicar pro seguro-desemprego normal, porque eu já tinha trabalhado as horas necessárias e fiquei recebendo esse auxílio do governo. Gente, o Pacheco ficou nesse emprego até o final do ano passado. Quando foi nesse ano ele trocou, decidiu mudar um pouco de área e ele agora tá trabalhando como cabinet maker, ou carpinteiro, cabinet maker, que também é uma indústria de móveis. É bem parecido com a indústria de móveis que ele trabalhava, que era do pai dele lá no Brasil. Então ele tá amando, porque ele tá vendo como se fosse a empresa do pai dele aqui, e ele tá tendo essa oportunidade de conhecer o mercado aqui, ele tá adorando. Gente, o que eu posso dizer, assim, pra você procurar um emprego? Aqui conta muito o quem indique.
Então, tentem ao máximo expandir o network de vocês, falar com pessoas. Os brasileiros aqui, pelo menos assim, os poucos que eu conheci, nos ajudaram demais. Tipo assim, eu trabalhava com isso, não, então eu conheço um amigo que trabalha nessa empresa, eu vou ligar pra ele, porque se tiver uma vaga ele pode te ajudar. Então assim, sempre tem alguém ajudando a gente aqui. Eu já percebi que os empregos também tem muito isso, é muito importante você ter uma referência, mas também dá pra você conseguir sem nada. Como meu marido conseguiu, o primeiro dele foi na raça, né? Na cara e na coragem, aplicando. Aplica 100, que de 100 você recebe o retorno de pelo menos uma. Usem o site do Indeed, façam muito contatos. E não tenham vergonha de dizer que vocês estão procurando emprego, não quer que você quer, pedir ajuda. Se vira pra alguém e fala, eu tô querendo muito emprego nisso, você pode me ajudar? Você conhece alguém? As pessoas aqui geralmente se ajudam. E também, gente, melhorar o inglês, né? Eu acho que é uma dica que eu também posso dar pra você sair desse... ter na cabeça também que, por grande maioria dos imigrantes que vêm, os primeiros empregos vão ser empregos entry levels, vão ser empregos mais baixos. Você tem que vir com essa mente aberta. Claro que tem gente que consegue emprego ótimo, que consegue emprego de escritório, que não precisa de esforço físico, isso existe, mas não é a regra, essa é a exceção. A regra é você conseguir um emprego entry level mesmo e ganhando assim o mínimo, que foi o que a gente veio preparado. A gente veio preparado pra assim, limpar banheiro e receber o salário mínimo, era o que a gente estava preparado. Graças a Deus a gente não precisou, graças a Deus a gente não precisou e a gente conseguiu até ganhar um dinheirinho a mais, né? A gente não recebeu o salário mínimo, então isso foi muito bom pra gente. A gente conseguiu fazer nosso colchão de emergência, que ajudou muito a gente no começo da pandemia. E também a construir nossos sonhos, né, gente? A vida vai ficando mais fácil quando a gente se programa. E um dos empecilhos disso, gente, é o inglês. Então eu conheço muita gente que ainda tá aqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, e ainda trabalha em warehouse, ainda trabalham com trabalhos físicos, o que não é errado, jamais. Eu não tô dizendo que isso é errado, que isso é ruim, que jamais eu tô dizendo isso. Todo trabalho pra mim é digno, todo trabalho é digno. Tem gente que trabalha em warehouse, ganha muito mais do que qualquer outra pessoa que tem um diploma aqui. Eu acho isso muito legal do Canadá, porque você consegue fazer dinheiro dos dois lados, você não precisa só de um diploma pra fazer dinheiro. Pelo menos saber, eu não vou dizer assim, você tem que ter um inglês perfeito. Não, eu não posso ter um sotaque, não. Isso aqui, você vai ver que todo mundo aqui tem um sotaque, que quase ninguém tem um inglês perfeito. Mas saber se comunicar. O que é saber se comunicar? É saber se fazer entendido e entender. Isso acontecendo, gente, meio caminho andado. Você consegue subir muito. Então, essas foram as nossas experiências, nossas dicas que eu posso dar pra vocês sobre como achar um emprego. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!